Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Educar para Empreender, este programa que é gravado aqui, nesta entidade histórica, centenária, que é a Associação Comercial de São Paulo, que há 128 anos defende o empreendedorismo, a livre iniciativa, os valores democráticos, e também neste prédio funciona a Faculdade do Comércio de São Paulo, que eu sou um dos fundadores e diretor. Faculdade do Comércio, que na verdade também tem essa missão de qualificar o comércio, o varejo brasileiro e o empreendedorismo como um todo. Nosso convidado de hoje, além de um grande amigo, é um dos maiores entendedores do Brasil desta indústria importantíssima para o país e para o mundo, evidentemente, que é a indústria da celulose, que emprega muita gente e movimenta muito a economia brasileira. É engenheiro químico por formação e um apaixonado pela educação. Meu convidado é César Tomé. César, muito obrigado pela sua participação. Seja bem-vindo ao nosso programa Educar para Empreender. E eu quero já iniciar esse nosso bate-papo, César. Eu digo que não é uma entrevista, é uma conversa bastante informal, entre amigos, inclusive. E eu quero, na verdade, iniciar essa nossa entrevista, César, te perguntando justamente como foi a sua formação, certo? Como é que você chegou ao mercado da celulose, à indústria da celulose? Será um prazer explicar. Eu sou formado pela Escola Politécnica, sou engenheiro químico. Eu me formei em 1961, na Poli Velha, nunca fui para a cidade universitária. Certo. E antes de começar a falar, eu gostaria de agradecer o seu convite, porque eu tenho falado sobre celulose por dever de ofício, e para clientes, para simpósios, mas essa é a primeira vez que eu me convido para falar para a escola. E é o melhor lugar que eu fui. Que beleza, César, que bom. A escola, a gente tem a oportunidade de lidar com a educação, é o maior ofício do mundo. Sim, não há dúvida. Eu sempre digo que a escola é a fábrica do futuro. É isso mesmo. Então, eu sou obcecado por história, por escola. Eu sou de uma família minha mãe era professora, tia professora. E de modo que, para mim, a coisa mais importante que me aconteceu na vida foi o dia que eu fui na escola primária. Que beleza. A escola me deu tudo. Que bom. A educação te deu tudo. Sim, a escola ligada à educação. Eu gostei de estudar sempre. Então eu acho que os jovens, escola é o caminho. Com certeza. Não tem outro. Exatamente. E então eu quero te agradecer a oportunidade de poder dizer isso aqui. O prazer é todo meu, César. E certamente o seu testemunho de vida vai iluminar os jovens que estão nos assistindo, compreender que não há caminho fora da educação. A educação, ela é o caminho, certo? Exatamente. E eu sou uma prova disso. Com certeza. Eu sou fruto da educação. Perfeito. Tudo que eu tenho, eu devo à educação. Então, certamente os jovens vão se renovar, certo? Renovar as suas esperanças ouvindo o seu testemunho. Estudei em escola pública, depois estudei no Bandeirantes, depois na Politécnica, mas enfim, a escola que me deu tudo. Que bom. Perfeito. Então, aos jovens que estão ouvindo, o caminho é esse. E César, me diga uma coisa, você então está dando o seu testemunho de que a escola te permitiu chegar até onde você chegou. Mas como é que você se interessou, como é que foi esse teu caminho até chegar na indústria da celulose? Como é que se despertou isso em você? Na verdade, nunca... Eu conhecia celulose, processo de produção, tudo, mas antes eu trabalhei na Bunge com óleos e gorduras. Certo. Fiquei 1 ano na França nesse assunto. Depois fui trabalhar em produtos químicos. Eu sempre fui, apesar de ser engenheiro químico, ligado à área comercial. Tá. Por isso que eu acho que a Escola do Comércio é o lugar melhor para dar o meu testemunho. E eu fui trabalhar em celulose há 40 anos atrás. Quando eu comecei a trabalhar na Aracruz, eu fui convidado para trabalhar na Aracruz. A Aracruz fazia 400 mil toneladas de capacidade nominal por ano. Certo. Hoje a empresa que é dona dessa fábrica da Aracruz, que é a Suzano, produz 11 milhões de toneladas. Que avanço, hein? Que avanço. E eu comecei a trabalhar, quando eu falava que estava na Aracruz, ninguém nem sabia o que era Aracruz, o que era celulose. Qual década, César? Isso no início dos anos 80. 80, tá.
E a Aracruz foi a escola de muita gente. Era inovadora, o diretor comercial que veio ser diretor comercial da Aracruz, que o Brasil deve muito a ele, é o Claes Hall, que pôs a celulose de eucalipto no mundo. Porque a celulose de eucalipto, quando nós começamos, ninguém conhecia. Era pior que filler, de enchimento de papel. Depois, gradualmente, foi passando de celulose de eucalipto para mixed hardwood, que é mistura de fibra curta. Depois virou fibra curta e depois virou eucalipto. Tudo isso feito pelo Brasil. Perfeito. Basicamente, começou com a Aracruz e com as outras fábricas, Cenibra, Riocel, que também, e a Suzano, que tinha uma pequena fábrica de celulose, eles usavam celulose que produziam para fazer papel. Mas essa celulose de que eu cuido chama-se celulose de mercado. É a celulose que é vendida no mercado. Certo. E o eucalipto é uma fibra curta. Uhum. Bom, o que mais que eu posso dizer? A história da celulose de eucalipto é uma história da vitória, não só da tecnologia de floresta, que é o principal responsável do sucesso, pelo baixo custo da floresta de eucalipto, mas também das pessoas envolvidas com floresta. Os cérebros. Os cérebros. Olha, o Brasil tem a melhor qualidade de gente lidando com eucalipto. Tem brasileiro trabalhando no mundo inteiro com eucalipto. Que beleza. Na Finlândia, na Suécia, na África do Sul, na Indonésia, na China, no Chile, na Finlândia, brasileiros. E não vou dizer que são todos de presidentes de empresa, mas são posições de destaque. Mas frutos de escolas brasileiras de agronomia? Todos. Escola Brasileira de Agronomia, de Engenharia, de Administração de Empresas. A escola é que condicionou as pessoas para ocuparem posições de destaque aqui no Brasil, aí foram catapultados para o mundo inteiro. Perfeito. E César, me diz uma coisa, as pessoas elas pensam que a celulose ela só produz o papel, mas ela tem outros subprodutos, certo? Sim. A celulose, e à medida que o tempo passa, vão se estudando mais derivados da celulose. A celulose, por exemplo, para fazer papel, explora as propriedades físicas da fibra. Tá. A celulose, para fazer a dissolving pulp, celulose solúvel, que se faz viscose, que é uma fibra têxtil, se faz carboximetilcelulose, também se exploram as propriedades químicas da molécula de celulose. Então, o papel explora as propriedades físicas da celulose. E uma indústria de celulose que explora as propriedades químicas. Então, existem inúmeros produtos feitos com celulose. Por exemplo, o interior da sua roupa é feita com rayon, que é feita com celulose. Olha só. No sorvete tem carboximetilcelulose, que é o espessante do sorvete. Então quer dizer que a celulose é usada para a indústria da moda? Exatamente. Perfeito. E também, dependendo do preço do algodão, então a demanda por celulose para esse fim é maior ou menor. Tem toda a sazonalidade da indústria têxtil. Perfeito. E César, me diz uma coisa, qual é hoje a posição do Brasil na indústria global de celulose? Uma posição importante. O Brasil, o crescimento da indústria de celulose deve-se ao baixo custo da celulose. Por quê? Porque a floresta é muito produtiva. Uma floresta de eucalipto produz até 50 metros cúbicos por hectare ano. Para te dar uma ideia do que é isso, pegando o extremo oposto, uma floresta de pinos da Escandinávia produz 3 a 4 metros cúbicos por ano. Então, essa alta produtividade reflete num custo baixo. Então, nós temos custo baixo, aliado a uma tecnologia de ponta, produz um produto de alta demanda, muito competitivo, que deslocou a fibra longa do mercado. Hoje, o mundo, das 70 milhões de toneladas de market pulp produzidas, 40 milhões são de fibra curta e 30 de fibra longa. Certo. E desses 40 milhões, o Brasil produz 22 milhões. Que espetáculo. É o maior produtor mundial de fibra curta, é o Brasil. Então o Brasil hoje é o maior produtor mundial de fibra curta de eucalipto.
Dizendo que é fibra curta... Já é eucalipto. Não, de eucalipto e de outras fibras curtas. Tá. Bétula, acácia, mas de todas as fibras curtas, a de eucalipto é a maior e o Brasil é o maior produtor. Espetacular. Agora, me diz uma coisa, César, sobre as empresas, para que as pessoas saibam, que estão nesse mercado, as maiores estão instaladas no Brasil. Sim. Quais seriam? Bom, seriam... A Suzano é a maior, depois nós temos a Bracel, eu estou me referindo à tonelagem produzida. Certo. Bracel 2,5 milhões, a Suzano 11 milhões, depois a Klabin 1,5 milhão, a Cenibra mais ou menos 1,1 milhão. Perfeito. A Riocel 1,2 milhão. São essas as maiores produtoras. Certo. E César, as pessoas devem estar se perguntando, diante de todo esse mercado e essas empresas... Eldorado. Eldorado? Sim. Eldorado 1,7 milhão. Perfeito. Mas as pessoas podem estar se perguntando, mas qual é, de fato, o trabalho do César Tomé nesse mercado? É de vender, tá certo? É de vender esta produção para os países, os nossos clientes. Sim. Quem são os nossos clientes? O maior consumidor de celulose brasileira é a China. A China consome do Brasil 8 milhões de toneladas por ano. Espetáculo. E a China 8 milhões, para você ter uma ideia, o consumo mundial de celulose, o maior consumidor é a China. Uhum. Depois, como continente, a Europa. Tá, o continente, o bloco europeu. Sim, o bloco europeu. E com relação a preço, por exemplo, a China tem um papel importante em dizer quanto que vai ser o preço, porque eles são grandes consumidores, definem o preço. E o Brasil é um fornecedor líder no mercado chinês. Nós temos excelente relacionamento com a China. E você já rodou o mundo vendendo celulose, né, César? Sim, quando eu comecei na Aracruz, eu viajava 100 dias por ano. Ninguém conhecia eucalipto. Você ia falar que eucalipto lá... então traz amostra, traz especificação, até o sujeito fazer um teste, demorava muito tempo. Mas gradualmente nós fomos conquistando espaço e hoje um vendedor brasileiro de eucalipto é igual a um vendedor escandinavo ou canadense. É o mesmo nível. Os brasileiros conseguiram criar uma credibilidade com relação ao Brasil como fornecedor de celulose impecável. O Brasil tem estoques na Europa, tem estoques na China, nos Estados Unidos. É como se a fábrica de celulose estivesse nesses continentes. Interessante. Agora tem um ponto que eu gostaria de abordar, César, que na verdade a gente está tocando aqui em um problema, mas é importante que a gente fale sobre isso, né? Todas as indústrias no Brasil, elas reclamam da logística brasileira, que é uma logística complicada e cara, certo? Quando você fala, por exemplo, nos portos brasileiros, eles estão ultrapassados e faltam portos e ferrovias, tá certo? O que você poderia falar sobre essa questão logística, pensando na celulose? Realmente é um problema. A logística, se bem que tem sido melhorado nos anos recentes, com construção de terminais pelas próprias fábricas. Às vezes as fábricas constroem ferrovias, ramal ferroviário, os vagões são das fábricas de celulose, quer dizer, eles equipam o setor ferroviário. Eles próprios criam a sua logística. Porque senão fica impossível operar. E às vezes a logística da fábrica no porto é mais cara do que do porto na China. Olha só, é impressionante, né? E tem muito esse problema de navios parados, né, César? Sim. Que custam muito. Sim. Bom, nós faremos um pequeno intervalo, César. Sim. E no retorno a gente vai continuar conversando sobre a indústria da celulose, mas especialmente sobre educação, que é um tema que o César adora e eu também, vocês sabem.
Bom, estamos retornando aqui a nossa entrevista com o César Tomé, que é um dos maiores entendedores do Brasil sobre celulose, que é um assunto muito importante, né? O Brasil, como ele disse no último bloco, o Brasil hoje é o maior produtor de fibra curta de celulose no mundo. Quer dizer, isso é uma coisa extraordinária. Então, movimenta a economia, gera muito emprego. E nós estávamos dizendo nesse primeiro bloco sobre a importância de nós valorizarmos a educação. Foi a educação, as escolas de agronomia do Brasil, e não só agronomia, outras áreas também, que permitiram o Brasil de ser essa potência que é na celulose. Em outras áreas, mas a celulose é o tema desse nosso programa hoje. César, agora nos diga uma coisa. Você estava dizendo que muitos executivos brasileiros foram para muitos lugares do mundo porque são muito bem informados, não é? Eu queria ouvir mais de você sobre essa importância de nós valorizarmos, né, de nós investirmos nos cérebros brasileiros, né? A celulose ela só é o que é, a importância que representa para o Brasil porque se investiu em educação. Mas isso precisa se espraiar para outras áreas, não só a celulose. O que você nos diz sobre isso, César? Sobre educação, eu conheço a China desde 1982. Tá. Eu fui o primeiro brasileiro que vendeu celulose de eucalipto na China. E vi a transformação daquele país. Quando a gente começou a produzir celulose na Aracruz, a gente convidava compradores da Europa, dos Estados Unidos, para visitar a fábrica. E uma visita obrigatória era o viveiro, onde se desenvolvia toda a tecnologia de multiplicação clonal e tal. Num determinado instante da preparação das mudas, tinha que se cortar uma muda pequena, antes de ser transplantada, cortar a folha com uma tesoura para reduzir a evaporação da folha, estressar a plantinha para ela enraizar. Certo. Isso era feito por meninos que trabalhavam na Aracruz. E a gente trazia esses visitantes da Europa, muitos visitantes. E uma das vezes nós trouxemos uma delegação chinesa. Certo. Naquele tempo, o governo chinês comprava celulose para todas as fábricas. E era a Madame Li, que era a responsável. E ela veio, levamos ela no viveiro. O viveiro era interessante, como a saúva é um inimigo natural, tinha até um formigueiro in vitro para acompanhar o comportamento das formigas e tal. Bom, Formiga é uma praga, no caso. Sim, uma saúva é um grande inimigo do eucalipto. Tá. Aí a Madame Li viu aqueles meninos cortando, aí ela me chamou no canto. Mr. Tomé, essas crianças não vão na escola. Se preocupou com o futuro delas. Primeira pessoa que falou isso. Mas aquilo foi a minha estrada de Damasco, viu? Impressionante. Impressionante. E eu vou para a Ásia com frequência, tenho amigos lá. A preocupação com a escola já não é mais uma obsessão. Obsessão. Não só na China, Coreia do Sul, Na Ásia toda. Japão, Malásia. Toda, Taiwan. E aqui no Brasil nós precisamos criar essa obsessão por educação. Verdade. Enquanto todas as crianças não estiverem na escola, não vai ter futuro. É verdade. Você sabe, César, que eu costumo dizer em palestras, seminários... Você vai me desculpar, me emocionar. Não, viu? mas é para emocionar mesmo, porque quando se fala em educação, e a gente sabe que a educação no Brasil, ela é um problema, né? Ela é um problema. Você é fruto da escola pública. O que é a escola pública hoje? A gente tem que se preocupar com isso. Tem de ser a nossa primeira preocupação. Eu falo em seminários, enfim, palestras, sobre o exemplo da Coreia do Sul, César. Tá? E vocês vão me permitir um pequeno parênteses aqui, porque eu acho que vale a pena falar sobre isso. A Coreia do Sul também é um país asiático. E aquela península coreana é uma península distante da América, distante da Europa, e um solo rochoso, não é um solo abençoado como é o nosso solo, portanto, não são terras agricultáveis. E a Coreia do Sul, na década de 60, aliás, na década de 50, César, o PIB per capita do sul-coreano era metade do PIB per capita do brasileiro, na década de 50. Na década de 60, eles se deram conta da sua condição, pouco competitiva, em termos de solo, etc. Pensaram o seguinte: o que a gente tem que fazer para o nosso país se desenvolver? Educação. A política de Estado se voltou para a educação. Isso. Então eles começaram a pegar aquela geração de crianças da década de 60, aqueles pequenos sul-coreanos, jovens, começaram a investir pesadamente em educação pública, visando a indústria.
Ora, se não dá para plantar, se o nosso solo não é fértil, e não é mesmo, então a gente vai para a indústria pesada, né? Produzir desde parafuso a turbina de hidrelétrica, certo? Pois bem, na década de 60, o PIB per capita do sul-coreano já começou a crescer. Na década de 70, se igualou ao PIB per capita do brasileiro. Na década de 80, passou a ser o dobro. Na década de 90, o triplo. E hoje, um sul-coreano é, em média, 5 vezes mais rico do que um brasileiro. Por quê? Educação. Não há outro caminho. Eu acompanhei uma vez uma delegação de brasileiros na Coreia do Sul, né, que foram lá para estudar esse fenômeno da industrialização sul-coreana, a industrialização pesada. Visitaram a fábrica da Hyundai, César, e verificaram que na linha de produção desse veículo Azera, que é um baita de um carro, entre entrar o veículo na linha de produção, a chapa, o chassi e o veículo sair pronto, aquilo levava cerca de 7, 8 minutos. E essa delegação brasileira, liderada pelo Zé Pastore, que é um grande economista, entendedor de relações de trabalho, ficou impressionado que ele só viu máquina, só robô, uma produção totalmente robotizada, não tinha um ser humano. Ele ficou impressionado e perguntou para o engenheiro: escuta, só tem máquina aqui, é formidável, mas eu não estou vendo ser humano. Ele falou: não, o senhor está redondamente enganado. No nosso setor de engenharia tem 80 mil engenheiros trabalhando. Então eles qualificaram a mão de obra e isso gera riqueza. Isso é incremento de riqueza. Por isso que eu concordo com você, César. Educação é, de fato, o único caminho. Agora eu quero te perguntar uma coisa, César. Da sua infância para hoje, tá? Você viveu muita coisa, você viu muita coisa, conheceu o mundo, né? Você acha que o Brasil é guardado para o Brasil um futuro promissor, César? Sim. E o T0 é o dia que todas as crianças saem da escola. Todas as crianças passarem a ter direito à educação. Escola primária de qualidade, integral. Isso é que falta no Brasil. Mas todo mundo fala, mas só fazer acontecer. Escola primária é o segredo do sucesso. Não resta dúvida. E tem que ser obsessivo, senão o pai, a mãe, a tia, todo mundo envolvido com a escola da criança. Sim. Que no seu caso você falou que sua mãe foi sua grande incentivadora. Sim. Minha mãe sempre teve preocupação com a escola. De certo modo vem de casa também, né, César? Sim. Mas todo mundo tem que estar envolvido, para os pais também estimularem. Olha, amanhã eu vou fazer 87 anos. Beleza. Parabéns. Obrigado. E escola sempre foi uma coisa importante. Para mim, transmitir para os meus filhos também, para os meus netos. Eu acho que escola é o único caminho. Perfeito. E César, finalizando o nosso programa, infelizmente o nosso programa tem 25 minutos e quando o papo é bom, passa muito rápido. Mas eu quero te perguntar ainda sobre educação. Você viajou o mundo, conheceu muitos mercados, muitos países, muitas culturas, né? E eu venho insistindo que o domínio do idioma, sobretudo do inglês, ele é mandatório. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Sim. O idioma inglês é uma língua franca de hoje, é o inglês. Na China, às vezes eu converso em inglês com uma pessoa que nunca saiu da China, mas fala um inglês impecável. Eu aí pergunto: você saiu? Não, aprendi tudo aqui. Realmente, e hoje, quando se faz entrevista para alguém interessado numa posição de comércio exterior, já nem se pergunta se fala inglês, porque é implícito que a pessoa fala inglês. Então, o domínio do idioma, de mais de um idioma, é fundamental. Especialmente o inglês. Sim. E você aprendeu inglês como? Nossa, eu aprendi inglês na União Cultural Brasil-Estados Unidos, era na rua Santo Antônio. Eu morava na Vila Mariana e ia de bonde lá. Descia na Brigadeiro, pegava o bonde e eu comecei a aprender, mas eu nunca morei nos Estados Unidos. Eu fui muito, visitei. Eu morei um ano na França, depois estudei também na Aliança Francesa, era na rua Braulio Gomes, no centro de São Paulo, ia tudo de bonde. Certo. Tinha 12 anos, ia de bonde. Era outro mundo, hein? Agora, você também, já finalizando, mas eu acho que é importante a gente falar sobre isso, César. Você falou que a melhor maneira de negociar com o estrangeiro é entender a sua cultura. O que significa isso? É uma expressão que eu copiei, li com o Peter Drucker, que é um grande administrador. Ele diz o seguinte: culture eats strategy for breakfast.
cultura janta estratégia. Beleza. Ele quer dizer o que com isso? Quer dizer o seguinte, você tem que dominar a cultura. Sim. Você monta uma estratégia, eu vou lá falar para o sujeito isso. Se a cultura dele é diferente, você não vai falar nada. Você vai estar falando para uma parede. Você precisa entender a cultura para você negociar. É fundamental isso. Entender a cultura, a forma de... Por exemplo, no começo da China, fazer contrato, eles faziam... Quando o mercado era o vendedor, eles assinavam qualquer contrato. Até traziam a mãe para assinar o contrato. Subia $10, rasgava o contrato. Agora mudou, mas a cultura da época era assim. Sim. Então, cada povo tem uma cultura. Então tem que entender os costumes. Você precisa entender os costumes, ler sobre o país que você vai mexer. Um bom jeito de conhecer a cultura é quando você vai viajar, vai no supermercado, ver como é que as pessoas se comportam, como que agem. É importante conhecer a cultura. Não pensa que o que você pensa é o que o outro pensa. É diferente. Com certeza. Bom, valiosíssima dica. César, quero te agradecer enormemente pelo seu tempo, pela sua sabedoria, pelo seu testemunho de vida, não é? E amanhã você completa 87 anos, são 87 anos de uma vida vitoriosa. E é muito importante, César, que a gente compartilhe desses exemplos, porque, como eu disse antes da gente iniciar a nossa gravação, quem nos assiste são jovens empreendedores. O mundo de hoje é um mundo de muitos desafios, César, de muitas dúvidas, né? Há muitas pesquisas dando conta de que os jovens estão ansiosos, os jovens estão aflitos, porque é muita informação para ser processada. A gente vive a era da informação. Então isso acaba gerando uma certa ansiedade, uma certa aflição. Quando os jovens veem o seu depoimento de vida e que a educação te permitiu todos esses feitos, conheceu o mundo inteiro, negociou com as maiores indústrias do mundo, os maiores mercados do mundo, é bem sucedido, eles verificam que é possível chegar lá. Mas a educação é o único caminho, certo? César, muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade de estar numa escola, que é o lugar mais santificado que existe, é uma escola. Muito obrigado, César. Somos os guardiões do futuro, basicamente é isso. Muito obrigado e até o próximo programa Educar para Empreender.